Tá com o coração preparado em nome de Jesus? Nós vamos falar hoje sobre algo que eu gosto muito de mergulhar nesse assunto e de entender como Deus se manifesta, né? Nós vamos falar hoje sobre o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus. E o título da palavra de hoje é O Poder de Deus nos constrange, tá? Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 8. Foi até base de uma das palavras dessa semana do projeto de 100 dias. Pode ficar de pé se você puder para a gente ler. O irmão Marcos lá de Pinhal disse assim para mim: pastor, é um desafio, hein? 100 palavras em 100 dias. Eu falei, irmãos, tem dia que tem dia que eu não consigo, porque eu estou deixando para gravar bem assim, perto do dia, no dia. Tem dia que sai 2 palavras no mesmo dia e a gente vai indo, mas teremos 100 palavras para direcionar o nosso coração dentro desse propósito aí de jejum e oração. E essa é uma das palavras que o Senhor trouxe essa semana, e é tão impressionante que ela veio de um jeito no dia, e quando eu sentei para preparar a mensagem, Deus foi trabalhando no meu coração, numa linha e numa direção um pouco até diferente, mas que falou muito comigo. Eu espero que fale com você. O poder de Deus nos constrange. Lucas capítulo 5, versículo de número 8, diz assim esse texto: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Até aí, pode se assentar, fechar a sua Bíblia e os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós declaramos que a liberdade aqui, o Senhor pode falar conosco, nos ensinando, nos instruindo, nos corrigindo, alinhando o nosso coração à Tua verdade e à Tua vontade. Não estamos aqui, ó Deus, simplesmente para estarmos em um lugar no domingo de manhã. E viemos prestar um culto agradável ao Senhor, um culto racional, onde nós reconhecemos que o Senhor é o Deus do sobrenatural. Então que nesta manhã, mais uma vez, através da palavra, sejamos instruídos, sejamos confortados, sejamos corrigidos e alinhados, se assim for da Tua vontade. Mas que o Senhor fale de uma forma aonde possamos sair daqui impactados por uma palavra que tem o poder de transformar por completa, ó Deus, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa história, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Age, Senhor, trazendo resposta ao coração, ó Deus, trazendo realmente direção àquele que precisa. Abrimos o nosso coração e declaramos sim, Pai, como uma terra fértil, pronta para receber uma palavra, que no tempo certo frutificará para a honra e glória do Senhor. Que nos esvaziemos de nós mesmos e que o nosso coração e a nossa mente estejam totalmente voltadas àquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã, aquilo que o Senhor tem para nos revelar nesta manhã, porque a Tua palavra diz que o Senhor revelaria as coisas ocultas a esses pequeninos, aos Teus filhos, aqueles que Te buscassem, ó Deus, Te encontrariam. E nesta manhã nós estamos aqui a fazer isso, a Te buscar, a Te exaltar, a Te glorificar e abrirmos o nosso coração para recebermos a verdade revelada do Senhor. Então, ó Deus, age nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Você já parou para analisar que toda vez que a gente decide um rumo na nossa vida, você tem uma decisão para tomar, que às vezes você demora para tomar, mas ali de repente você se posiciona e fala: não, eu vou fazer isso aqui, eu vou tomar uma postura, eu vou tomar uma decisão. Já parou para reparar que toda vez que a gente decide por algo, parece que tudo se intensifica e conspira para a gente não persistir e resistir na decisão tomada? Parece que tudo luta contra. Você decidiu, por exemplo, ir na academia. Vamos lá, irmãos, eu estou nessa com você. Quem já decidiu ir na academia e não conseguiu? Vamos ser sinceros, irmão, não podemos mentir. Vamos na igreja. Eu vou na academia. Uhul! Aí você vai, decidido, chove na segunda-feira de manhã. Esfria. Aí você fala: não, vou acordar mais cedo. O celular não desperta. Não, eu vou depois do serviço. O patrão pede para você fazer hora extra. Não é possível um negócio desse. Você decide por algo e parece que tudo conspira contra. Uma outra coisa que é muito comum a gente como pastor ouvir: a pessoa decidiu em ser dizimista.
pastor, decidi, eu entendi esse princípio. Você dizimista, você ofertante na casa do Senhor. Irmãos, ela decidiu ser dizimista, o carro quebra, fura o pneu, estoura a torneira de casa, cobrança indevida no cartão, o salário atrasa, não paga a comissão, e o negócio se intensifica, você fala assim, meu Deus, foi só eu decidir sobre isso, que começou um turbilhão de problema, um gasto desnecessário, inesperado dali e tal. Outra coisa que é muito comum acontecer, a pessoa decide pegar firme na igreja, não, agora eu vou, agora eu vou pegar firme, agora eu vou assumir meu compromisso, vou assumir minha responsabilidade, não vou faltar no culto, vou fazer tudo certinho. Chega visita na sua casa no dia de culto que nunca veio te visitar. Parece do nada, brota, você está saindo de casa, oi, vim te visitar. Chega do nada lá na sua casa. No dia de culto parece que é o dia que você mais trabalha, que você chega em casa, parece que você está entrando arrastado assim, quebrado, bate aquela canseira. Você na quinta-feira você já está feliz da vida, mas na quarta-feira parece que você chega na sua casa, parece que você está carregando o mundo nas suas costas, cansado. Desânimo bate do nada. Não, eu não vou faltar em culto, eu vou pegar firme, eu vou no evento, eu vou isso. No dia do culto surge o convite do aniversário. Surge o convite do aniversário. Aí você fala assim, não, vou pegar firme com Jesus agora. Vou excluir esses contatos. A hora que você vai excluir aquele contatinho, quem entendeu, diga amém. Amém. A hora que você vai excluir, chega a mensagem. Você fala, Satanás, está repreendido. Vem o convite, quem está entendendo isso, diga amém. Vem o convite, vamos. Só vamos. Bora. Você tenta tomar uma decisão, você tenta tomar uma postura e de repente vem aquele convite, você fala, meu Deus, Senhor, eu estava aqui 3 semanas sem receber um convite, foi eu orar, falar que eu ia pegar firme, Senhor. Parece que Satanás fica assim, lá, ele vai, agora, vai, fica esperando você tomar uma decisão para atacar seu coração. Outra coisa, decide tomar uma postura no casamento, não vou mudar, vou melhorar. A mulher está lá, vou citar a mulher porque talvez seja, né, mais comum. Ela vem na igreja, o Senhor toca na hora da oração, Senhor. Ela ora na mente para não ter perigo de ninguém ouvir, assim, ela ora lá na mente. Eu vou ser uma mulher mais calma. Mas orou só na mente para não ter perigo de ninguém ouvir, só o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Mas ela chega em casa, ela tem a impressão que o marido, o filho, o cachorro, o papagaio, o gato, todo mundo ouviram que ela decidiu ser mais calma e está todo mundo tentando ela. Não é possível, Senhor. Não é possível. Decidiu ser mais calmo, vai acontecer um monte de coisa. Parece que a casa vira de ponta cabeça. Aquilo que estava para dar certo, dá tudo errado. Acontece com vocês ou acontece só em casa? Acontece com todo mundo. Exatamente assim. Porque toda vez que a gente decide por mudar algo, ou assumir uma responsabilidade diante de alguma situação, irmãos, nós seremos totalmente, vou usar essa palavra porque talvez fique mais fácil compreensão, testados ao extremo, para saber se aquela decisão é verdadeira mesmo, ou ela simplesmente por uma emoção de um momento. Porque decisões que geram mudança, requer compromisso e responsabilidade. Decisões que geram para você um novo destino e um novo caminho, vão exigir de você constância, vão exigir de você permanência. Aí eu quero que você reflita comigo sobre essa questão. Quantas vezes você decidiu algo e no meio do caminho aconteceram todas essas coisas e você desistiu da sua decisão? O que aconteceu? Quantas vezes você teve que recomeçar? Não, eu desisti lá atrás, mas agora eu vou de novo, Senhor. Nessa segunda eu volto para a academia, Jesus, né? Tem gente que vai lá, passa o cartão de crédito para ter que ir, paga 6 meses, mas não vai. Que tem as academias agora sim, né, irmão? Eu estou correndo dessa academia. Você passa o cartão de crédito 6 meses antecipado com desconto, você tem que ir lá. Mas, irmãos, a gente precisa entender qual é o peso, qual que é o resultado que a gente tem de uma decisão não cumprida até o final dela. E qual é o peso, ou melhor, qual é o resultado que você teve de uma decisão que você suportou o caminho dela. Não, eu não vou desistir.
Não, eu não vou parar. E as coisas foram apertando, as coisas foram ficando difíceis e você foi resistindo. Qual foi o resultado que você teve ou que você está tendo na sua vida devido a uma decisão tomada que você resistiu e permaneceu diante desses intempéries, dessas dificuldades, dessas adversidades? Talvez hoje você está desfrutando de coisas na sua vida, de decisões que você resistiu, que você permaneceu. Não, eu escolhi permanecer aqui. Porque, irmão, se eu posso dizer algo para você, é que querendo ou não, em algum momento da sua vida, você vai ser pressionado, eu vou usar essa palavra mesmo, levado, pressionado a tomar uma decisão mais séria. Seja por um impacto externo, por uma necessidade. E muitas vezes a gente é levado a tomar uma decisão de impacto porque as coisas fugiram do nosso controle. Senhor, Senhor, eu precisava tomar essa decisão. Senhor, eu precisava agir aqui, eu precisava fazer isso, mas eu estava enrolando, eu estava protelando. Eu sabia a decisão que eu tinha que tomar, mas eu não tomei. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Sim ou não? Olha para alguém e diga para essa pessoa: não enrole para tomar a decisão. Essa cara séria, não enrola para tomar essa decisão. Tenha coragem em nome de Jesus. Tenha coragem em nome de Jesus para tomar essa decisão. Mas você vai ter que resistir, porque mais importante que tomar a decisão é permanecer focado naquilo que foi falado ao seu coração, naquilo que você teve como entendimento, de um novo direcionamento, de um novo caminho sobre a sua vida. Queridos, os ambientes que nós decidimos viver, as pessoas que nós decidimos conviver e o estilo de vida que a gente decide realmente ter, aponta realmente qual será o nosso amanhã. Deus tem os seus planos, Deus tem o controle, Deus tem o governo, Deus tem o domínio. A gente reconhece e sabe que tudo isso está nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes nós não nos submetemos a esse lugar de obediência, a esse lugar de dizer: não, Senhor, eu me submeto, Senhor, eu vou resistir, o Senhor falou comigo e eu vou suportar o peso dessa decisão. Nós lemos uma história de um momento realmente de impacto na vida de Pedro. Quem era Pedro antes de Jesus? Diga forte: um pescador. Pescador. Essa era a vida de Pedro. Pedro era um pescador, um homem que tinha vou colocar dessa maneira, talvez ficar também mais simples, uma empresa de pesca. Ele tinha uma sociedade de pesca com alguns barcos ali entre os seus amigos, e eles viviam da pesca, eles viviam daquilo. A região onde ele vivia, o lugar onde ele vivia, era muito propício a isso, né? Era um comércio muito importante para aquela época, era um comércio muito importante para aquele momento da história daquela região. Então ele era, vou colocar aqui, um comerciante importante da época, porque ele não tinha um barco só, eles tinham alguns barcos, eles se ajudavam, né? Eles tinham uma empresa funcional para a época. Então Pedro era simplesmente um pescador. Eu quero começar a traçar uma linha de entendimento com você aqui sobre esse poder de Deus que nos constrange. Quando Cristo vem, pede para que Pedro, permita que ele pregue a mensagem no barco dele, para que as pessoas ouçam. E Pedro permite, e logo após Pedro permitir, Jesus manda ele lançar a rede. E a gente vai desenrolar isso aqui no decorrer da mensagem. E ele obedece à voz de Jesus, lança a rede, acontece aquela pesca maravilhosa. Jesus olha para ele e diz o que para ele? A partir de hoje você será pescador de almas, pescador de homens. Você vai pescar almas para o reino. Então entenda esse ponto aqui. Jesus não muda a identidade que Pedro carregava. Pedro era um pescador de peixes. Após esse encontro com Jesus, Jesus o transformou em um pescador de almas. A identidade era a mesma. O lugar que Pedro estava vivendo, o propósito que não era o correto. Consegue entender isso, sim ou não? Pedro era pescador de peixes. Jesus transformou ele em pescador de almas, de homens. Então Jesus não muda a identidade, ele muda o centro do propósito. Ele muda o lugar para que se viva o propósito. Isso é um entendimento que a gente está tendo no nosso coração. Antes pescador de peixes, agora pescador de almas. Então entenda o seguinte: Deus te chama,
dentro da sua realidade, dentro do seu ambiente, e Ele alinha a tua visão, muda o teu rumo para que você cumpra o propósito. É aquilo que a gente fala de forma meio que constante aqui nesse altar, em séries de mensagens, já falei muito sobre isso, que ministério, chamado, visão de Deus não está ligada simplesmente ao culto, à igreja em si, mas eu posso cumprir o meu chamado, eu posso cumprir o meu ministério, eu posso cumprir aquilo que o Senhor espera de mim, aonde Ele me levar. Então eu vejo muito claramente que Deus chamou algumas pessoas para serem empresários de fato, outros Deus chamou para serem missionários, outros Deus chamou para serem apoiadores, outros Deus chamou para serem pastores, cada um no seu ambiente. Então a gente tem que entender que se o lugar que eu estou vivendo é o lugar que realmente que Deus está me fazendo crescer, avançar e florescer neste lugar, porque assim como o pescador, Pedro dominava as técnicas do mar, Pedro conhecia as técnicas de pescaria, não há dúvida com relação a isso, mas o que Jesus está promovendo a ele agora é uma mudança de mente sobre uma situação a qual ele não dominava. Jesus está dizendo, você ainda vai ser pescador, mas a partir de agora pescador de almas. O treinamento de Pedro durou 3 anos, irmãos. O preparo de Pedro durou 3 anos. Todas as técnicas e todos os conhecimentos que ele tinha tiveram que ser deixados de lado, para que ele fosse transformado no seu interior, para que ele fosse transformado no seu coração. Eu quero que você entenda o impacto que esse momento causou no coração de Pedro. Pedro, pescador experiente, homem de negócios, que passou uma noite frustrada porque não havia pescado nada. Mas logo pela manhã ele encontra um rabi, um mestre, que está ensinando pessoas e pede para que entre no seu barco, para que as pessoas possam ouvi-lo melhor. Ele permite. Logo em seguida da pregação, Jesus olha para ele e diz assim, olha, vai um pouquinho mais para frente ali e lança a tua rede. Pedro tinha técnica, Pedro tinha conhecimento. Ele argumenta e diz assim, olha, nós passamos a noite toda pescando e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar essas redes. E quando Pedro lança as redes, o que acontece? Elas voltam cheias de peixe. Sabe o que eu aprendo aqui? E para mim fica muito claro essa manifestação do poder de Deus que começa a nos constranger, quando nós deixamos a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa técnica em serviço do reino, mas confiando muito mais na palavra, nós temos experiências sobrenaturais. Porque Pedro precisou da técnica para levar o barco aonde ele precisava, ele precisou do conhecimento e técnica para lançar a rede de maneira certa, porque tudo isso precisa de conhecimento. Mas quando ele usa a habilidade dele como pescador que ele tinha, ele não lança a rede confiando naquilo que ele estava fazendo, ele lança a rede confiando na palavra, porque Jesus havia liberado uma palavra. Você está conseguindo entender isso sobre a sua vida? Senhor, eu tenho habilidade, Senhor, eu tenho capacidade, eu sei que eu consigo realizar, mas eu não vou fazer se o Senhor não mandar eu fazer. Eu não vou ir se o Senhor não mandar eu ir. Eu não vou entrar naquela porta se o Senhor não mandar eu entrar. Porque não é sobre a habilidade, é sobre a bênção do Senhor, é sobre a palavra do Senhor. Eu vou lançar tudo diante do Senhor. E Pedro faz exatamente isso, e o resultado não poderia ser outro. O resultado foi a pesca maravilhosa, ao ponto dele não conseguir trazer as redes e ter que chamar os outros para pegar as redes e trazerem as redes para dentro do barco. O que são os peixes? Os peixes são os frutos, o resultado da obediência. Presta atenção. Quando Pedro lança a rede, ele sabia o que ia acontecer? Não. Jesus não falou o que ia acontecer. Jesus só falou, lança a rede. Você sabe o que vai acontecer quando você toma uma decisão? Não, você tem um norte. Talvez Pedro disse assim, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa pode dar certo aqui. Mas Pedro não sabia o que ia acontecer. Ele simplesmente obedeceu e lançou a rede. Quando ele lança a rede, o resultado vem
transbordante, vem ali, sabe, uma multiplicação sobrenatural. É isso que eu quero que você entenda nesta manhã. O poder de Deus se manifestará quando nós lançarmos toda a confiança nele. Pastor, mas eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Irmão, a gente não sabe o que vai ser daqui 1 hora da nossa vida. Então tome a decisão de confiar naquilo que Deus faz. Tome uma postura no seu coração, tome uma postura na sua vida, que quando você tomar essa postura, os embates virão, as dificuldades virão, as dúvidas virão, para tentar tirar você do lugar aonde a manifestação do poder de Deus será real. Deixa eu te dizer um negócio, e vai ser duro o que eu vou falar, mas eu preciso falar. E ontem, irmãos, ontem na viagem de volta, porque eu comecei a preparar essa mensagem ainda na viagem lá, e na viagem de volta, eu fiquei muito incomodado, Deus falando comigo: Senhor, eu vou ter que falar isso? Eu vou ter que falar desse jeito? E Deus me incomodou e eu vou ter que falar. Então segura o recado. Para de brincar com Deus. Para de ter uma vida dúbia. Decida quem você vai servir. Para de ser imaturo espiritualmente. Toma rumo na sua vida. Decide e seja corajoso. Tenha responsabilidade o suficiente para decidir o que você quer na sua vida. Para de brincar com Deus. Deus não está chamando filhos para brincar. Deus está chamando filhos para ir com Ele para a eternidade. Para de estar um dia aqui, um dia lá fora, um dia aqui, um dia lá fora. Para com isso. Quem você vai ser diante do Senhor? Deus me fez lembrar das palavras de Josué: escolha hoje a quem você vai servir, ou aos deuses desse mundo, aos deuses dos seus antepassados, como ele dizia a Israel, porque ele diz assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, eu preciso te dizer isso: se não te incomoda viver igualzinho às pessoas do mundo, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você frequenta os mesmos lugares, tem as mesmas atitudes, vive igual as pessoas lá de fora, tem alguma coisa errada com você, e você não entendeu quem Deus é. Quando a gente entende quem Deus é, sabe qual que é o primeiro impacto do nosso coração? Eu sou um pecador. Eu sou um pecador, eu sou um imerecedor. Quando a gente entende o tamanho de Deus, quando a gente entende o tamanho do poder de Deus, a gente se constrange. Quando Pedro pega aquela pesca, quando Pedro arrasta a rede, ele chama os outros, ele olha tudo que está acontecendo, qual é a reação dele? Ele ficou impactado. A Bíblia diz que ele se lançou de joelhos e disse assim: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele disse: eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem o Senhor é. Você sabe quem Deus é? Porque se você soubesse quem Deus é, muita coisa na sua vida já tinha mudado. Você tinha parado de terceirizar a responsabilidade. Você tinha parado de brincar com Deus na sua casa, na internet, nas suas saidinhas, nas suas coisinhas aí, nas suas coisinhas escondidas, nas suas coisinhas meia, sabe assim, que ninguém pode descobrir. A gente estava conversando com uma pastora sobre algumas situações, e eu vou te questionar sobre isso, que Deus me fez lembrar ontem, irmãos, e isso me incomodou demais. Tudo que você faz na sua vida em oculto pode ser falado na mesa com seus filhos? Você falaria abertamente na mesa com os seus filhos tudo que você faz longe dos olhos dele? Porque aquilo que você não tem coragem de falar abertamente para as pessoas, não faça mais. Não haja mais. Se posicione. Porque servir a Deus não é brincadeira. Servir a Deus não é um lugarzinho para mim ir de domingo de manhã ou de quarta-feira à noite. Servir a Deus é uma transformação de vida, e entender que a gente carrega a presença dEle por onde a gente for. Eu digo de novo, decida quem você vai servir. Ou você serve a Deus ou você serve a esse mundo. Para de brincar com Deus. Porque o poder de Deus, quando vem, irmãos, quebra o nosso coração. Você vai precisar vencer o seu eu todos os dias. O pecador, o pescador de peixes, olhou para Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Olha o que acabou de acontecer. É sobrenatural, é irreal isso. Eu nunca vi algo parecido. Mas o que Jesus disse para ele? Pedro, deixa tudo, Pedro. Deixa essa tua vida. Deixa tudo que você viveu até hoje. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: o que você viu agora não é nada perto do que vai acontecer. E a partir de agora, você será pescador de almas. Você entende que Cristo muda a configuração dele, sim ou não? Livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17. 2 Reis 6, 17. Eu posso dizer que Deus me fez lembrar desse texto ontem. E o meu pedido e o meu clamor a Deus talvez seja igualzinho de Eliseu.
Então Eliseu orou e disse: ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Eliseu entendeu o que estava acontecendo. Eliseu viu o que estava acontecendo, o servo não. Mas ele orou e disse: Senhor, abre os olhos dele. Queridos, eu peço que Deus abra os seus olhos. Se os seus olhos espirituais fossem abertos, você não entraria em alguns lugares, porque você veria o que existe naqueles lugares. Se os seus olhos espirituais fossem abertos, você não se envolveria com algumas pessoas, porque você entenderia o que está por trás dessas pessoas. Se você vesse a amplitude, o reino espiritual que existe por trás de cada pessoa, por cada lugar, você tomaria decisões mais conscientes. E você viveria uma vida com muito mais adoração e rendição ao Senhor. Não estou te falando para você viver uma vida isolada, não estou te falando para você viver uma vida chata. Estou falando para você descobrir que existe alegria verdadeira e satisfação plena na presença de Deus. Quando a gente faz dele o nosso Senhor e a fonte de todas as coisas da nossa vida, não tem como passar pela experiência do poder de Deus e se manter a mesma pessoa. Porque o poder de Deus nos constrange, nos transforma e nos faz ser diferentes. Se você toca a sua empresa da maneira que qualquer pessoa do mundo toca, você está errado. Se você vive a sua vida de intimidade como qualquer pessoa do mundo vive, está errado. Se você cuida dos seus filhos exatamente igualzinho as pessoas do mundo cuidam, você está errado. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que está errado. Bíblia, não estou falando de mim, estou falando de Bíblia. Por isso que os nossos olhos espirituais precisam ser abertos. Não seja conivente com o pecado. Pecado é pecado. Descaracteriza um homem e o afasta de Deus. Pornografia é pecado, homossexualidade é pecado, roubar é pecado, trair é pecado, mentir é pecado, dar falso testemunho é pecado. Não é sobre condenar uma pessoa, não é sobre afastar uma pessoa, mas é sobre dizer: pecado é pecado e não tem negociação com o pecado. Nós devemos decidir quem nós somos. Ai, Deus é amor, mas Deus é justiça. Ai, aí vem uma artista, ai, vamos arrancar da Bíblia todos os trechos, não sei o que, e vamos deixar que Deus é amor. Vai lá. Tira. Pode tirar. O seu. Tira. Porque para você não faz diferença nenhuma, não. O meu Deus é amor, mas o meu Deus é justiça. Pastor, nós vivemos o tempo da graça, vivemos, mas a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são motivo de não sermos consumidos nesse mundo. Não brinque com Deus. Ai, Deus, ai, que maravilhoso. É maravilhoso servir a Deus. Não vai ter ambiente melhor para você cuidar dos seus filhos, criar a sua casa, viver a sua vida. Mas não brinca. Tenha Deus como Senhor da sua vida. Fala: Senhor, abre os meus olhos. Deixa eu dizer uma coisa para você: não limite o que Deus pode fazer ao seu conhecimento. Tem gente que quer limitar o agir de Deus. Tem gente que quer dizer para Deus: Senhor, faz dessa forma. Ai, Senhor, ai, Deus, por que o Senhor não faz desse jeito que eu estou pedindo, Senhor? Para de tentar mostrar a Deus como Deus tem que fazer. Para de tentar mostrar a Deus como Deus tem que ser Deus. Deus é Senhor antes de mim, antes de você, antes da fundação do mundo, e continuará a ser Senhor sobre todas as coisas. Nós temos que servi-lo, honrá-lo e obedecê-lo. Não limite o que Deus pode fazer e quem Deus é, o seu conhecimento e as suas expectativas. Deixa eu dizer algo para você: Deus não está preso a uma teologia humana, a uma racionalidade humana. Deus vai além da racionalidade humana. Deus é aquele que pega o que não é e transforma ele em alguém. Ele é o que olhou para Pedro e disse: Pedro, larga tudo, vem me seguir, porque você vai ser pescador de homens. Pedro não voltou para limpar o peixe. Espera aí, Senhor, que a pesca foi grande, eu preciso limpar o peixe para vender, porque vai ter um dinheirinho bom. Não, é para te seguir, então eu vou deixar tudo. É para te seguir, então eu vou servir ao Senhor de todo o coração. É para te servir, eu vou ter uma mudança de vida completa. Não vou ficar brincando não, Senhor. Ô Pedro, mas teve uma pesca maravilhosa, quem vai ficar no barco que cuide. Eu não quero mais, eu quero servir ao Senhor, porque me importa servir e honrar a Ele. Ah, mas essa tua vida, não, essa vida não me pertence mais. Esses lugares não me pertencem mais. Não, esse relacionamento não me pertence mais, porque eu sei a quem eu estou servindo. Pedro entendeu quem Jesus era e decidiu largar tudo para caminhar com Jesus.
Deixa eu dizer algo para você, lance todas as suas redes no Senhor. Você decide depender dele, então lance todas as suas redes no Senhor e deixa Ele fazer. Porque quando você lançar suas redes nele, Deus vai demonstrar o seu poder. Diga comigo bem forte sobre a sua vida, diga: eu creio que Deus demonstrará o seu poder. Deus conhece a tua linguagem, Deus conhece a tua necessidade, Deus sabe exatamente como deve se comunicar com você. Deus sabe como trazer uma palavra de inspiração e direção ao seu coração. E Deus sempre falará conosco de uma forma que faça sentido para nós, que nos dê direção, expectativa e caminho. O que Pedro fazia a maior parte do seu tempo até conhecer Jesus? Pescava. E dentro da linguagem, Jesus falou para ele assim: ei, eu tenho algo para você. Qual é o sinal que Deus dá para ele? Através de Jesus. Qual é o sinal que Jesus opera ali? Uma pesca maravilhosa, a qual Pedro nunca tinha visto na sua vida. Quando a gente confia, coisas maravilhosas e extraordinárias começam a acontecer. Aí você vai olhar e dizer: puxa, isso é o poder de Deus. Puxa, isso aqui é poder de Deus, isso aqui é sobrenatural, isso aqui é milagre. Jesus prospera aquele dia de uma forma sobrenatural. Quando Pedro cai em si, ele entende que aquilo foi o poder de Deus. O coração dele se dobra. Antes dos joelhos se dobrarem, o coração dele se dobrou. Os teus joelhos só se dobrarão de fato quando o seu coração se dobrar ao Senhor, quando o seu eu se curvar ao Senhor. Pedro se sentiu merecedor daquilo. Obrigado, Senhor, por essa pesca. O Senhor vai dar para pagar todas as contas, os funcionários, e esse mês vai ser... Senhor, sou imerecedor, Deus. Sou pecador, se afasta de mim. O que o Senhor está fazendo aqui? E Jesus continua olhando para ele e disse: eu estou aqui porque eu quero você comigo, vem. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Jesus lá na sua casa: Senhor, mas eu sou pecador. Mas eu te escolhi, eu te amo, eu estou trazendo você para perto, eu quero você comigo. Mas e aí, eu apago os teus pecados, eu te dou uma nova vida, uma nova perspectiva, e eu quero você comigo. Escute e guarde isso: Deus se revelará a você de uma maneira que você entenda, de uma maneira que você compreenda, de uma maneira que o seu coração grite e clame por Ele, que seu coração deseje a presença dEle. Por isso você deve decidir na sua mente qual rumo a sua vida vai tomar, qual decisão você precisa ir até o fim. Porque se a gente for impactado pelo poder de Deus e continuarmos da mesma maneira, se nós não crescermos, se nós não mudarmos, se nós não formatarmos a nossa forma de pensar, se nós não nos libertarmos, se nós não nos dispormos a aprender mais de Deus, foi só emoção e não transformação. Não seja um crente emocionado, seja um crente transformado. Não seja alguém emocionado, vou dizer de novo, não seja alguém emocionado pela presença, seja alguém transformado pela presença. Não seja alguém que gosta de vir ao culto, seja alguém que vem ao culto para adorar a Jesus, porque tem uma vida que caminha em santidade e na presença dEle, porque quando o poder de Deus se manifesta, Ele nos constrange. Não permanecemos da mesma maneira. Decida hoje a quem você vai servir. Jesus não revela o seu poder, a sua graça, a sua glória a qualquer um. Está disponível a todos. Mas Ele revela o seu poder, a sua palavra e a sua glória àqueles que o buscarem. Livro de Isaías, capítulo 41, versículo 17. Ele é o Deus que revela o seu poder para aqueles que mais precisam, para aqueles que entregam o seu coração. Olha esse texto de Isaías 41, 17. Diz assim: quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei.
Olha só que lindo: abrirei rios para eles nos planaltos, e lhes darei fontes de água nos vales, encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais, plantarei árvores no deserto, cedra, cárcia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. O nosso Deus é o Deus que abre caminhos no deserto. É o Deus que faz açudes e rios florescerem, nascerem no meio do deserto, que faz plantas brotarem no meio dos desertos. Você está entendendo isso sobre a sua vida, sim ou não? Pastor, está um deserto meu casamento. Pastor, está um deserto a criação dos meus filhos. Está um deserto financeiro. Pastor, está um deserto a minha saúde. Ele é o Deus que encherá o deserto de açudes e as terras secas de mananciais. Ele é o que opera poder para constranger o coração do homem. O Senhor sempre agirá com um propósito específico. Você acha que Jesus operou a pesca maravilhosa, sinal de multiplicação daqueles peixes ali, por acaso? Fez aquilo para impactar o coração de Pedro. Fez aquilo para mudar a realidade, para que algo gerasse, sabe, um despertamento no coração dele. Ei, sinais e milagres continuam acontecendo ainda hoje. Porque Deus ainda está falando com a igreja, amém? Deus ainda está exortando, corrigindo e alinhando a sua igreja. Deus está falando ainda hoje com a igreja. Abre para mim o livro de Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, por favor. Não está nem no texto aqui, irmãos, mas me veio na memória. Eu não errei, né? Acho que está certo. 6, 1. Isso mesmo. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isso aqui Isaías está falando que teve uma visão de Deus, amém? Então ele está dizendo, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Versículo 2. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas voavam. Agora segura o 3. E diz o 3: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora pasmem, toda a terra está cheia da sua glória. O poder de Deus está nesse lugar. O poder de Deus está sobre nós. Não é a igreja, não é um lugar, não é uma convenção, não é um evento, não é um show. Não, é a terra está cheia da glória de Deus. Eu quero viver essa glória que nos constrange, que impacta o nosso coração e transforma algo em nós. Se desprenda, decida hoje. Eu quero viver esse poder de Deus que constrange o meu coração. Decida hoje que tipo de vida você vai ter, que tipo de vida você vai assumir. Desperte o teu coração. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem assim: pastor, a igreja precisa de avivamento. Pastor, a igreja precisa de presença do Espírito Santo. A igreja está fria, a igreja está morna. Irmãos, a igreja é fria, a igreja é morta porque ela não mora na intimidade, ela não busca na intimidade, ela não se rasga na intimidade. Não tem como um culto ser cheio da presença de Deus se você chega vazio. Pastor, mas eu passo dias difíceis. Pastor, eu passo dias de luta, eu passo dias de dor. Então aprenda nos teus piores dias. Rasga o teu coração, fecha a porta do teu quarto, ore em secreto, até que Deus fale com você. Deus trata, Deus revela o seu poder, Deus revela a sua glória aos seus filhos. Toda a terra está cheia da glória de Deus. A gente não se desprende. A gente decide agora e desanima amanhã porque a gente tem as nossas justificativas. Aí eu decidi agora, foi só eu decidir, sabe? Começou um turbilhão de problema, uma dificuldade, o casamento ficou mais difícil, foi só começar a vir na igreja, aí que as portas parece que se fecharam. Bem-vindo ao mundo espiritual, que os teus olhos não veem, mas você vive nele. Você não vê com os olhos naturais, mas você vive nesse mundo que é espiritual. Isaías viu a glória, Isaías viu o trono, Isaías viu os serafins. Que privilégio, né, irmãos? Eu nunca vi não, mas deve ser um privilégio gigantesco isso, né? Deve ser uma coisa maravilhosa. E não ouvi: santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Moisés viu o poder de Deus.
Isaías viu a glória de Isaías, viu o poder de Deus. Abraão provou do poder e da glória de Deus. E nós? Será que nós vamos desfrutar dessa glória? Será que nós vamos desfrutar desse lugar? Será que nós vamos desfrutar dessa presença? A gente recebeu, irmãos, uma palavra de autoridade sobre a nossa vida. Não desperdiça isso, não joga isso fora. Você carrega essa autoridade, você é cheio dessa autoridade. Não joga a presença de Deus fora, não rasga tudo aquilo que Cristo fez na cruz por você. Tem poder de Deus para se manifestar como cura, como libertação, como restauração. Não joga isso fora, não perde isso. Mas se constranja com a presença de Deus. O poder de Deus é para hoje, a manifestação de cura é para hoje, a manifestação de sobrenatural é para hoje, mas todas as vezes que o Senhor se manifestar, Ele tem um propósito a revelar. Ele é o poderoso Deus que age sobre a nossa vida. Se envolva com a presença, se envolva com a glória de Deus. Que possamos ser nesse momento hoje como Pedro. Senhor, eu sei quem o Senhor é. Senhor, eu não vou ficar aquém de quem o Senhor é. Eu não vou viver como se eu não soubesse quem o Senhor é. Eu não vou viver para não te honrar. Eu não vou viver para não te servir, Senhor. Recebemos autoridade para manifestar a cura. E a gente está sem coragem para orar para os doentes do nosso lado. Recebemos autoridade para expulsar demônios e a gente está hesitando em repreender o mal. A gente foi chamado para ser sal e luz nessa terra. E a gente não está conseguindo entender o que é que a gente tem que ser. O que eu vou dizer não é meu, eu ouvi de um pastor esses dias, mas fez todo sentido. Qual é a função do sal? Além de temperar, basicamente o sal te dá sede. Você tem despertado a sede das pessoas perto de você por aquilo que você está vivendo? As pessoas perto de você estão olhando e falam assim: puxa, como você mudou, cara. Puxa, eu queria ter essa fé que você tem, essa paciência que você tem. Puxa, eu queria ser feliz como você é. Será que a gente tem conseguido derramar isso sobre a vida das pessoas? Se envolva com o poder de Deus, se constranja pela presença de Deus. Decida caminhar nele e com ele, custe o que custar. Eu termino dizendo: decida quem você vai servir. Se o mundo ou ao Senhor. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé no seu lugar agora. Feche os seus olhos, dê liberdade ao Espírito Santo. Feche os seus olhos, deixa o Espírito Santo agir. Fala para ele: Senhor, que eu entendo o teu poder, queridos, entenda o que está acontecendo nessa manhã, nesse lugar. Solte a tua adoração, solte o teu clamor, solte, sabe, a presença do Espírito Santo. Não se prenda, não se detenha. Fala: Deus, renova as minhas forças, renova o meu entendimento. Você veio prestar culto ao Senhor, você veio prestar culto a Ele. E nós ouvimos a palavra dEle. Então decida hoje como você vai permanecer, como você vai se apresentar ao Senhor pós a palavra dEle. A palavra gera um impacto, e como nós seremos pós esse impacto. Ó Jesus, estamos aqui porque dependemos de Ti, porque dependemos do Teu amor, da Tua presença, Senhor. Dependemos da Tua graça, não somos nada sem o Senhor. Completa, Senhor, a Tua boa obra. Fala para Jesus, fala mais uma vez para Ele, porque eu faço essa oração todos os dias: Senhor, que a minha vida Te glorifique, que eu não viva, Senhor, aquém da Tua presença,
Fala: Deus, eu não quero cuidar da minha família como uma pessoa sem a tua presença cuida. Fala: eu não quero administrar os meus recursos como uma pessoa sem a tua presença administra. Diga para Ele: Deus, eu não quero viver a mesma vida, Senhor, que as pessoas de fora da tua presença vivem. Deus, eu quero viver de uma maneira que impacte o coração delas. Deus, eu quero viver uma vida que honre ao Senhor, que honre ao Senhor. Toda a terra está cheia da glória de Deus. E talvez hoje, nesta manhã, a tua vida está como a terra seca que foi lida aqui no livro de Isaías, como um deserto que precisa de água e de vida. Diga para Ele: ó Deus, faz nascer uma fonte de água, Senhor, no deserto da minha história.